Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê por imagens nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aí no YouTube, não se esqueça, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Ouça os nossos podcasts disponíveis no nosso blog, é o gentequefala.com.br, e a partir de agora interaja com o programa Gente que Fala pelo WhatsApp. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038, e interaja com a gente também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde, de bem-estar, de comportamento por aqui. Os nossos assuntos de hoje são os seguintes: saúde mental dos trabalhadores nas empresas, as crianças estão viciadas em eletrônicos, transplantes de cabelo fio a fio, o trabalho dos profissionais de saúde no combate ao coronavírus vai virar um documentário, a psicoterapia mostra que cada um é responsável pela sua própria vida, e vamos falar também sobre a tristeza das crianças na pandemia. Para tudo isso, nós recebemos os seguintes convidados: o médico psiquiatra, doutor Alexandre Varela. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Muito obrigado, Alexandre Valverde. Alexandre Valverde. O que eu falei? Alexandre Varela. Varela, Não é tudo Alexandre tranquilo. Varela. Mas que belo ato tarde, falho, né? Alexandre Valverde, me desculpe aqui pela troca dos nomes, médico psiquiatra com a gente nesta edição do programa Gente que Fala. Também com a gente a psicóloga e psicanalista Mônica Machado. Seja bem-vinda, Mônica, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela participação, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bem. Também conosco o cirurgião plástico, o doutor José Néder Neto. Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, doutor Néder, tudo bem por aí? Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado aí pela participação. Obrigado a todos pelo convite, pela presença aqui para essa nossa conversa hoje sobre saúde, bem-estar e também comportamento. Antes do nosso primeiro tema, nós estamos destacando aqui que nesta semana o programa Gente que Fala é dedicado ao jornalista e radialista José Paulo de Andrade, que morreu agora na última sexta-feira, vítima da Covid-19. E hoje nós lembramos uma homenagem prestada em conjunto por ele, José Paulo de Andrade, pelo programa Gente que Fala e também pela Prefeitura de São Paulo, ao jornalista Alexandre Kadunki, que hoje dá o seu próprio nome ao céu Vila Rubi, no extremo sul da capital, em Cidade Dutra, no extremo sul aqui da capital paulista. O Alexandre Kadunki, o jornalista Alexandre Kadunki, morreu em 1989 e foi um dos mais brilhantes nomes do rádio brasileiro. Ele criou e comandou, a partir de 1967, o programa Os Titulares da Notícia, lá na Bandeirantes, que se tornou uma eterna referência para o jornalismo nacional e contou com uma equipe que incluía grandes nomes, entre eles o nosso diretor do programa Gente que Fala, o jornalista Fausto Camunha, e, claro, o já saudoso José Paulo de Andrade. E aquela homenagem que rebatizou o céu Vila Rubi, em Cidade Dutra, na Zona Sul, extremo sul da capital paulista, que virou céu Vila Rubi, jornalista Alexandre Kadunki, foi em 2014 e reuniu naquela ocasião a maioria dos integrantes do programa Os Titulares da Notícia. Então, feita essa lembrança, nesta semana em que estamos dedicando todas as edições do programa Gente que Fala ao jornalista José Paulo de Andrade, do grupo Bandeirantes de Comunicação, que infelizmente foi vítima da Covid-19 e faleceu agora na última sexta-feira, aos 78 anos de idade. Agora sim, o nosso primeiro tema para a nossa conversa por aqui. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população sofre de ansiedade e 5,8% tem depressão, números que têm se agravado durante a pandemia. E partindo do princípio que as empresas também precisam cuidar da saúde mental dos funcionários, a Step for Health desenvolveu um programa especial para cuidar desse problema no ambiente corporativo e que merece atenção tanto no escritório quanto no trabalho remoto, no teletrabalho, home office, e que pode evitar uma série de problemas tanto aos funcionários quanto às empresas.
Doutor Alexandre Valverde, primeiramente, por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? 9,3% da população com ansiedade e 5,8% com depressão. Muito boa tarde, Mauro. Essa é uma pergunta interessante mesmo. Esses dados, eles inclusive já estão modificados por conta da Covid, né? Esse número tem sido maior. É interessante apontar que o Brasil é o país mais depressivo e ansioso do mundo, com essas taxas aí, que os dois somados em ansiedade e depressão chegam a quase 15%. Mas a cidade de São Paulo, tem um estudo da USP, do HC, o Megacities, publicado em 2018, mostra que 28% da cidade apresenta algum grau de ansiedade e depressão. Esse número ele aumenta no mundo inteiro e não é uma exclusividade só do Brasil, e isso tem a ver com os novos modos de vida que nós estamos levando, né? Seja em relação ao trabalho, seja em relação à hiperconectividade. A gente entende que há uma relação dessa nova fronteira que foi aberta do novo mundo virtual e que agora, com a pandemia, isso virou praticamente o nosso único mundo atualmente, né? O mundo concreto, o mundo real, ele está com as portas fechadas, ele virou quase que praticamente um grande mausoléu das cidades que nós éramos, e o mundo virtual ele se estabelece como uma nova dimensão onde as nossas vidas acontecem. E a gente entende que a adaptação, a entrada nesse novo mundo e as relações interpessoais, as relações de trabalho, elas são determinantes para um agravamento dessas situações de tensão e que no nosso cotidiano, na nossa vida, é vivido como ansiedade, como depressão. Então tem essa relação também com a atualidade, a contemporaneidade das relações, tanto interpessoais quanto de trabalho. Agora, doutor Alexandre Valverde, essa situação tem mexido com as empresas? Existem trabalhos delas pensando na saúde e no bem-estar psiquiátrico, né, dos seus funcionários, seja no ambiente corporativo ou em teletrabalho, em casa? Muito bem, perfeito. A própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, já previa que 2020, portanto, o ano em que nós estamos, seria o ano da virada, em que os problemas psiquiátricos passariam a ser a primeira causa de afastamento no mundo do trabalho. Antigamente eram as causas cardiológicas, as outras doenças ortopédicas e tal, e agora a psiquiatria, a neurologia, os problemas neuropsiquiátricos são alçados ao primeiro lugar como causa e motivo de afastamento. Então, isso é uma questão super importante, super em voga. A gente fala que a psiquiatria ela vai se expandir muito ainda durante o século XXI e que esse século será o século em que a psiquiatria mostrará aí a que veio. Então, é muito importante que as empresas tenham noção e dimensão dessa questão. Acho que muitas pessoas já acompanham isso nos próprios RHs, a questão do presenteísmo, do absenteísmo e do turnover, né, que é a entrada e saída dos funcionários, ou aquele funcionário que vai trabalhar, mas não consegue produzir, ou aquele que nem consegue trabalhar, né, que é a questão do absenteísmo, por questões de causas psiquiátricas. Então, com a pandemia, todos esses dados eles aumentaram muito. Na verdade, a pesquisa já publicada, tem um estudo da The Lancet, agora de abril e maio desse ano, com uma revisão de artigos publicados, principalmente na China, que foi o primeiro país onde aconteceu a pandemia, e também foram as primeiras cidades que começaram a sair do confinamento, você tem uma elevação da taxa de depressão para 31%, transtorno de estresse pós-traumático para 29%. E se você considerar os sintomas, mas não a síndrome, então as pessoas que apresentam queixas que não configuram ainda uma doença, a gente está falando de queixas depressivas moderada a graves em 70% das pessoas e queixas de irritabilidade em 57% das pessoas, ou seja, praticamente 3 adultos para cada 5. Então, assim, fatalmente isso vai atingir todas as empresas, todas as instituições, porque você amplia essa esfera de sofrimento para um número tão grande de pessoas que não há instituição, imagino, que vai ficar vacinada do que está acontecendo. Né? A gente fala do problema pandêmico, mas a gente fala de uma tsunami psiquiátrica que vem a reboque desse problema. Em qual atividade do trabalho esse problema da depressão e da ansiedade é mais preocupante? No trabalho mais intelectualizado ou no trabalho mais braçal? Em todos eles, na verdade, porque assim, quando você tem a depressão, você tem tanto a esfera cognitiva que fica atingida, então a capacidade de concentração, a capacidade de tomar decisões, as resoluções mais pragmáticas, isso fica afetado. Então, obviamente, o trabalho intelectual ele é prejudicado, mas você também tem interferência no trabalho braçal na medida que se você tem um déficit de atenção, você está manuseando uma máquina, você pode se acidentar e isso leva também ao aumento do índice de acidentes de trabalho. Então, assim, não há esfera, né, não há grupos específicos que possam sofrer mais ou menos ou tenham consequências. Todos os grupos sofrem. Então, e acho que principalmente então em relação a essa questão específica da atenção, da capacidade produtiva, da memória,
da não tendência a procrastinar, porque isso é uma coisa que a gente tem visto muito durante a pandemia, agora as pessoas estão se sentindo angustiadas, deprimidas e tal, entediadas, e passam a procrastinar muito. Então, tudo isso tem interferência no modo como a gente entrega, no nosso cotidiano do mundo do trabalho. Então, a ideia da Step for Health é justamente agir antes que a coisa aconteça, antes que a síndrome se instale. Então, detectar isso no ambiente de trabalho, já essas alterações do pragmatismo, da atenção, da concentração, da memória, e agir prevenindo um agravamento desses problemas. Mônica, eu queria ouvir você sobre esse tema. Como é que a psicologia e a psicanálise olham tudo isso e quais são os desafios na sua área para essa questão pós-pandemia em relação à depressão e ansiedade das pessoas? Sim, com relação às empresas, eu diria que o Dr. Valverde colocou de uma forma ampla, mas eu já trabalho com algumas empresas e especificamente agora na pandemia eu trabalho diretamente numa empresa, num plantão psicológico, e eu vi que aumentou muito o número, né, por conta até da insegurança, do estresse que já vinha, a pressão, tanto em casa como a pressão da pandemia mesmo que aconteceu, e no trabalho, que tem a pressão também econômica, né? Que o funcionário ele precisa do trabalho, ele precisa produzir, mas com tanta carga emocional, ele às vezes vai falhando, né? E realmente tem os sinais de depressão, ansiedade, falta de concentração. E muitas vezes, aliás, a maioria dos meus pacientes que eu tenho atendido, tanto de empresas que eu trabalho ou de outras que não trabalham em empresas, eu tenho encaminhado bastante pacientes ao psiquiatra para se medicar por conta do agravamento, né, do caso. Doutor José Neder, como as pessoas ansiosas e depressivas costumam se olhar do ponto de vista da sua própria estética, elas acabam achando mais defeitos, assim, do ponto de vista de que elas queiram fazer mais cirurgias plásticas, por exemplo? É um assunto bem, bem interessante, né? Um pouco complicado também. Eu vou até deixar aí, pedir para uma resposta final para o Alexandre depois do meu comentário, para ele falar o que poderia ser isso, né? Eu percebo muitas vezes que a paciente traz algum problema de casa, mas isso transformado num problema estético que vai resolver todos esses problemas. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim. Então, ela está com essa parte depressiva, com outros problemas, e de repente ela cisma que se operar a mama, por exemplo, e isso Vai vai resolver resolver aquilo. todos os problemas, e na verdade depois pode acabar trazendo um problema na nossa relação médico-paciente também, porque aquilo nunca vai estar bom, né? E esse problema não vai ser solucionado com essa cirurgia. Na verdade, o problema ele tem que ser tratado através do acompanhamento com psiquiatra mesmo, né? E se vê que isso aí pode ajudar nessa recuperação, tudo bem, né? Da gente fazer um atendimento conjunto e poder ajudar esse paciente. Mas eu acredito que só a plástica, nesses casos, a gente pode até complicar uma relação médico-paciente se o problema principal ele não for tratado. E aí eu pergunto para o doutor Alexandre se essa visão que eu tenho aqui, que eu percebo muito isso em alguns pacientes, se retrata mesmo esse quadro da depressão, tentando transportar um problema para outro e achando que isso vai resolver tudo. Obrigado, doutor Nader. Exatamente. O nome difícil que a gente dá para isso em psiquiatria é dismorfofobia, né? É medo de parecer uma pessoa deformada ou com algum defeito físico, alguma coisa nesse sentido. E está relacionado com um quadro de baixa autoestima, né? Uma restrição do repertório de convívio, que às vezes a gente entende que isso faz parte do processo depressivo, com o desenvolvimento dessa ideação prevalente, dessa fantasia de que a pessoa vai melhorar com um ato mágico aí de uma cirurgia que possa tirá-la desse estado. Não que isso não possa acontecer de fato quando a pessoa tem alguma deformação, algum problema estético visível, uma melhora da autoestima e tudo mais, mas a gente tem a situação inversa em que você não tem necessariamente essa alteração muito visível, muito grave, estética, mas você tem o desenvolvimento dessa ideação prevalente que, inclusive, em alguns casos, pode tomar a esfera de um quadro delirante mesmo, né? De um quadro também de distúrbio da percepção de autoimagem e tudo mais, quase como uma alucinação e que merece um tratamento, inclusive, mais profundo. Então, sim, isso acontece, né? A gente está falando de uma situação mais grave, mas tem todas as situações intermediárias aí entre esse quadro pior e uma simples preocupação aí com a beleza, né? Tem toda essa esfera aí de comportamentos possíveis. Mas sim, isso existe como um fato mesmo.
Pessoal, seguindo com mais um tema aqui nesta edição do programa Gente que Fala, falando sobre saúde, sobre comportamento, sobre bem-estar, com os nossos especialistas. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. A fixação das crianças por dispositivos eletrônicos, os tablets, os smartphones, computador, videogame, isso tudo não é novidade para ninguém. Porém, com o isolamento social, esse comportamento se agravou. Um estudo indiano diz que cerca de 65% das crianças estão viciadas em dispositivos e são incapazes de manter distância deles. Elas estão chorando, expressando raiva e não ouvindo os pais quando solicitadas a parar de usá-los. Com isso, o estudo concluiu que a quarentena teve impacto negativo significativo na saúde física, mental e emocional das crianças. Doutora Mônica, a gente está falando aqui de um estudo indiano. 65% das crianças viciadas em dispositivos e incapazes de manter a distância deles. Será que a gente pode transportar esse universo aqui para o Brasil? Mônica? Seu microfone fechado, Mônica. Vamos lá. Sim, podemos transportar, porque o mundo inteiro está sofrendo do mesmo caos, né, da pandemia. E eu diria que, dependendo a criança, o ser humano, o indivíduo, ele tem um desenvolvimento, né? Então, dependendo da fase da criança, causa, sim, mais irritabilidade nas crianças e quando chega até os adolescentes, é um pouco mais fácil, né? Mais tranquilo, porque eles são mais habilidosos e eles dependem mais da tecnologia. Mas eu diria que até os 5 anos de idade, as crianças, elas têm a tendência a ter um vício, até porque isso está mais facilmente disponível para elas. E agora, como ficou de uma forma que não tem controle, porque antes tinham alguns momentos do dia, era escola, natação, outras atividades. E agora, como só tem essa de ficar em casa, então os pais perderam o controle e acredito que seja difícil mesmo para eles. É um vício comparado a uma dependência química, drogas ilícitas, por exemplo? Olha, todo vício eu trato como um vício, né? Então, o mecanismo é diferente por conta da gravidade, da idade, se é criança, se é um adolescente, se é um adulto, mas é um vício. E aí a gente trata da mesma forma na psicoterapia, na análise, onde for possível. Sim, e como é que os pais devem agir? Claro, muitas vezes procurando ajuda profissional, mas no dia a dia, aquelas dicas necessárias para fazer as crianças responderem aos chamados. A dica seria exatamente interagir com alguns tipos de jogos, né? Jogos lúdicos que eles têm na escola, né? Durante o período, porque eles interagem com outras crianças e eles não estão tendo esse momento, né? Com outras crianças também. E aí os pais poderiam, se tiver algum tempo do dia, determinar um período do dia para que eles possam ter mais contato físico com as crianças, no sentido dessa interação mais física, né? No jogo, em algo lúdico para eles mesmo. E colocar um limite nos maiores, né? São tantas horas que você pode ficar, até porque isso daí vai atrapalhar o sono, a produção dele, né? Sim, e para os pais tudo isso é muito mais desafiador, porque trabalhando em casa, muitos deles, para os próprios pais as coisas se confundem, aquilo que é momento profissional e aquilo que é momento pessoal, momento familiar, para que as coisas sejam divididas e que essa atenção necessária às crianças venha no momento certo, né? Olha, eu diria que esse momento está sendo mais difícil para os pais do que para as próprias crianças, porque os pais estão tendo que lidar com os dois problemas num lugar, né? Em casa, num lugar fechado, tendo que controlar os filhos de alguma forma e tendo que também produzir, né? Tá em casa trabalhando. Então, isso está sendo muito estressante para os pais. Tenho visto em clínica isso bastante mesmo acontecendo, e eles estão dando... Sim. Oi.
acho que falei. E Pode eles seguir. estão dando, desculpa, e eles estão dando uma importância maior para a psicoterapia. Alguns estão até passando um pouco, né, do limite e estão entrando em medicamentos com os médicos, psiquiatras. Então, você está agravando mais os pais do que as próprias crianças. Quanto tempo leva, se não é um caso de médicos, se não é um caso médico, se não é o caso de psiquiatria, se o trabalho do psicólogo, do psicanalista funcionar bem, quanto tempo leva para uma criança se desprender desse vício todo? Como é que é o trabalho no tempo médio? Sair de uma crise. Vai depender, no caso de uma criança, vai depender também do acompanhamento com os pais, né? Porque quando a gente trata uma criança, são os pais que vêm para serem tratados. Porque a criança, tudo que ela aprende, tudo que ela está vendo no mundo, é através dos pais. Então, os pais têm que ser tratados juntos com as crianças, até para dar uma continuidade e ter uma orientação de como lidar com elas. Então, isso varia muito de pais, porque tem pais mais conservadores, tem pais mais com mais liberdade ou libertinagem, então varia muito. Doutor Alexandre Valverde, quando o caso deixa de ser da esfera da Mônica, da área psicológica, da área da psicanálise, e passa para a psiquiatria com a necessidade de uso de medicamento? Tá ótimo. Eu diria até que nunca deixa de participar de uma área para ir para outra. Acho que sempre é interessante pensar que esses trabalhos a gente faz um todo, né? Exatamente. Acho que não tem uma gravidade que faz com que seja psiquiátrico ou menos grave vai ser psicológico. Acho que o trabalho é sempre conjunto. A gente sempre fala na questão do tempo. Então, sempre que você pensa na presença de qualquer sintoma psiquiátrico, de qualquer comportamento que está ali alterado, diferente, se você percebe que esse comportamento se manifesta ao longo de pelo menos 15 dias de maneira sequencial, a gente tem que procurar ajuda médica. Não importa qual tipo de comportamento, pode ser o comportamento de uso abusivo de telefone, videogame, essas questões. Então, tem isso e, claro, a repercussão e o sofrimento que aquilo pode gerar, tanto para a pessoa quanto para quem está próximo à pessoa. Então, você vai entendendo na alteração do humor, alteração do sono, alteração do apetite, e, claro, todas essas alterações também têm que ser consideradas temporalmente, né? Não é 1 ou 2 dias de mudança no comportamento que a gente vai acender o sinal de alerta. A gente vai fazer isso se isso perdurar ao longo do tempo. E assim, é uma questão que a gente está vendo muito mesmo, porque as crianças estão privadas do convívio social com os amigos. Quer dizer, a gente não viveu uma infância privada dos nossos amigos. A gente, adulto, nem tem essa dimensão, porque nenhum de nós vivemos essa fase. Nós não sabemos compreender o que é o sofrimento de uma criança nesse momento, quando uma delas fala assim, eu estou com saudade e tenho medo de perder os meus amigos e nunca mais vê-los. A gente sequer imagina o que é essa dimensão desse sofrimento para uma criança, porque nós não passamos isso na nossa infância. Então, eu falo isso até para a gente ficar atento à dimensão do sofrimento das crianças e que também estão privadas do espaço, né? A gente brincava, corria na rua, corria num parque, subia em trepa-trepa e tudo mais, e agora as crianças ficam em casa, subindo no sofá, pulando do sofá para a cama. Quer dizer, as crianças estão privadas aí do convívio com outros amigos, do exercício, né, da própria energia ali, de gasto de energia em alguma atividade lúdica. Então, o que sobra é isso, os pais preferem colocar a criança jogando videogame para ela ficar quietinha, tentar acalmá-la, e isso gera essa situação. Toda vez que a pessoa faz alguma coisa muito prazerosa, o cérebro fica cheio de dopamina. Quando você perguntou desse mecanismo, se é parecido com os outros vícios, sim, ele é. Né? A criança fica ali, ela recebe aquela sobrecarga de dopamina pelo estímulo mesmo do videogame, e isso gera uma situação viciante. Ainda mais elas que estão frustradas e privadas do convívio habitual, elas vão falar, isso aqui é a minha única fonte de prazer. Então você tenta tirar... É uma dependência química, então. Claro, se desenvolve quimicamente no cérebro, então é super difícil assim, de você cuidar disso, o ideal é evitar, mas assim, a gente está com os ingredientes todos postos para que a situação seja um coquetel explosivo, quer dizer, as crianças estão privadas do convívio, privadas do espaço, e com um aparelho que gera essa liberação de dopamina e tudo mais. Então, você tem esses 3 ingredientes que fazem com que a criança ceda muito mais rápido a essa tendência ao uso abusivo do telefone celular. E como a Mônica comentou, assim, a gente tem que tentar atividades de substituição para isso. Então, só que isso exige mais presença, né? Exige presença da família, exige presença de alguém que está ali estimulando aquela criança, e não necessariamente a gente vai ter esse tempo disponível. Então, o sofrimento tem sido muito grande mesmo. Isso também tem observado no meu consultório um aumento da procura por pais e mães que trazem os filhos pequenos para serem avaliados. E seguindo aqui na esteira desse tema do isolamento social, entre os diferentes sintomas da comentada quarentena, chama a atenção mais uma,
o aumento da queda de cabelo. Muitos buscam alternativas nos remédios, mas a solução pode ser o transplante capilar, que promove resultados mais duradouros e naturais. E, em alguns casos, sem cicatriz linear. Uma opção que merece destaque usa a técnica FUE. Essa sigla significa extração, em português, significa extração fio a fio, que extrai folículos capilares saudáveis da própria pessoa para implante na área desejada. E a técnica traz uma série de vantagens e pode até ser executada por robôs. Dr. Neder, o que tem de novidade essa extração fio a fio em relação ao que já se sabe hoje sobre transplante capilar? Então, o transplante capilar, ele começou com a técnica FUT, né? É uma técnica mais antiga, e onde se tirava uma faixa de cabelo aqui da região posterior da cabeça, tirava essa faixa toda, e com isso ficava uma cicatriz aqui na região posterior da cabeça, uma cicatriz linear, né? Ou em forma de sorriso, que muitas pessoas falam, né? E isso causava um grande incômodo e bastante dor no pós-operatório do paciente, né? E ninguém queria ficar tanto com aquela cicatriz. Isso era um grande impeditivo do paciente querer fazer o procedimento. E com a evolução desses procedimentos cirúrgicos, foi criada essa técnica FUE, que é a retirada fio por fio através de um punch, né? Tem dois jeitos de fazer FUE, 3 jeitos, na verdade, né? Um manual, que um punch na mão do médico, ele mesmo gira e tira fio a fio. Tem a técnica motorizada, que esse punch ele é acoplado numa caneta motorizada que ela gira, e com a mão do médico ele vai lá e retira fio a fio esses folículos da área doadora. A área doadora é sempre essa região lateral da cabeça, região posterior, tá? Então essa é a área doadora. E aí o médico vai lá com uma lupa, com esse motorzinho, e tira fio a fio. Essa é a FUE motorizada, tá? E agora a mais alta tecnologia, né, quanto a transplante de cabelo, ela utiliza também a técnica FUE, que ela chama FUE robótica. Ela é feita através de inteligência artificial por um robô. Esse robô que está aqui no fundo da nossa tela, a gente tem um kit que a gente coloca um grid na cabeça aqui do paciente, na área doadora. O robô faz a leitura desse grid, e tudo que está de cabelo no meio do grid, ele é um quadradinho assim, e aqui tem os leitores. E aí ele vai ler a densidade de fios que tem nessa região, nessa área, quantos fios ele pode retirar dessa área, a qualidade dos fios e a quantidade de fios que tem por enxerto. Ele vai escolher os melhores fios através de realizar 60 fotos por segundo, através da inteligência artificial dele. Aí ele vai medir a angulação dos fios, ver o ângulo que ele tem que entrar direitinho, e cada fio vai ficar bem no centro do enxerto, porque a mira dele é feita através de uma empresa americana, que ela faz as miras dos mísseis de guerra. Então ele tem altíssima precisão. Então as grandes vantagens, altíssima precisão, porque se eu estou fazendo na motorizada com uma lupa, depois de 1 hora, 2 horas de cirurgia, 1000 fios coletados, 2000 enxertos coletados, eu posso cansar tanto minha vista como minha precisão da mão. O robô ele faz isso continuamente do começo ao fim, com a mesma precisão e com a mesma eficácia. Então a qualidade do nosso transplante ela eleva muito. Quando eu retiro um folículo no manual, eu posso transeccionar ele, e esse folículo não vai ser retirado daqui para ser transplantado aqui. Só cortou o cabelo, mas ele não veio com o bulbo, então não vou poder utilizar ele no transplante. Com o robô, essa taxa cai próximo de 3%. E no motorizado, eu vou estar numa taxa de 15% a 30%, dependendo da precisão do operador, né? Então, e também no pós-operatório, os pacientes não reclamam de dor e não fica cicatriz linear. São várias cicatrizinhas pontiformes, pequenas, bem pequenas, 0,8 milímetros a média do diâmetro do punch que a gente usa. Então, essa cicatriz, ela some muito rápido. Com uma semana, mais ou menos, essa área doadora já está com uma aparência muito boa. Para homens e mulheres? Serve para homens e mulheres. A diferença é que os homens, na maioria das vezes, o robô, ele lê bem o fio de cabelo quando ele tem um tamanho de 1 milímetro, em média, 1,2, 1,3 milímetros. Então, em homens, a gente raspa a cabeça toda, e aí a gente retira da área doadora e põe na receptora, tá? As mulheres, o que a gente faz? A gente prende o cabelo aqui, raspa essa região de baixo,
a gente faz o cálculo da área que a gente precisa e nessa área que a gente precisa, a gente raspa só essa área. Acabou o procedimento, solta o cabelo da mulher, não vai nem parecer que ela raspou a área do lado. Doutor Nedo, é como todo tratamento, toda técnica cirúrgica, a gente tem que levar em consideração para fazer, né? Não basta a gente querer, a gente precisa poder do ponto de vista da saúde, você precisa estar bem para poder se submeter a qualquer tipo de tratamento que seja mais invasivo, mais cirúrgico. Quem é que pode e quem é que quer e quem é que pode? Com certeza, aqui na nossa clínica, na Ever, somos em 3 cirurgiões plásticos, né? E os 3 têm uma excelente formação em cirurgia geral, em cirurgia plástica. Todo paciente que vem aqui, a gente coleta todo o histórico dele médico, né? Então, e também pessoal, porque a gente pergunta, um fator muito importante da calvície é a genética, né? Então, chama calvície androgenética. Então, tem a parte hormonal e a parte genética familiar. Então, a gente faz todo esse estudo, tanto de doenças do paciente, como dessa parte genética e que vai afetar bastante a calvície. Então, se o paciente tem algum problema de pressão, tem que estar bem controlado. Se ele é diabético, tem que estar bem controlado. Mas, assim, as contraindicações são pequenas, porque é um procedimento que ele é feito por sedação via oral. Nós montamos uma sala, aqui eu estou na sala do robô, né? É uma sala cirúrgica, temos foco, temos toda a aparelhagem para ficar monitorando o paciente durante a cirurgia. A gente pede se ele tem problema de pressão ou algum outro problema, a gente pede a avaliação do médico que trata dele para que isso esteja sempre estável e para que a gente possa fazer um procedimento cirúrgico. Se ele tiver, existem doenças que causam calvície também, além da androgenética, né? Por exemplo, doenças inflamatórias do couro cabeludo, que a nossa equipe de dermatologistas clínicas, elas dão esse suporte para a gente, faz todo o tratamento clínico antes, e aí ela fala para a gente, ó, esse paciente vai estar pronto para operar mais ou menos em tal mês, a gente faz esse acompanhamento, e ela libera esse paciente para a gente poder fazer a cirurgia, e depois continua o acompanhamento clínico com a nossa equipe de dermatologistas. Muito bem. Saúde, bem-estar, comportamento, tudo isso sendo falado hoje aqui no programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Não esqueça aí no YouTube de clicar no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Mônica, vamos entrar num outro tema aqui. Olha, as crianças estão tristes, elas sentem saudades da escola, dos amigos, de brincar nos lugares que conhecem, e conseguiram se manter funcionais e se adaptaram às novas regras do jogo da vida, começaram a demonstrar sinais, falei agora aqui no final da nota, estão relacionados com essa dependência também que a gente observa dos eletrônicos? A criança que está tendo tristeza, porque tem diferença a tristeza e a depressão, né? Se ela vem, né? Se ela não sai daquela posição durante esse período, realmente ela está entrando numa depressão e aí se entrar é mais difícil de tratar, porque antes a gente pode avaliar e conduzir, né, o tratamento de uma forma que ela substitua o que ela não está tendo no momento, né? Mas se entrar na linha da depressão, aí tem que realmente ser medicado, não funciona só a psicoterapia, nem para a criança e nem para os pais. O que eu vejo também é uma dificuldade muito grande em consultório dos pais quererem levar, dos próprios pais irem ou levar a criança ao psiquiatra. Meu filho não está maluco, meu filho não... Então, isso também dificulta muito o tratamento e vai prolongando também a criança nesse... Agora, Mônica, tem um lado positivo da tecnologia, a gente falou até aqui sobre a questão da dependência, do vício, né, dos eletrônicos, mas os eletrônicos têm ajudado bastante no sentido das aulas virtuais, no sentido de que as crianças podem ver os seus avós, os seus primos, os seus amigos, por meio dessas transmissões como essa que estamos fazendo aqui, pela videoconferência, pelo WhatsApp, enfim. Então, tudo isso também pode ser um bom caminho para resolver essas questões da tristeza, não? Isso tem sido um bom caminho. Tem gente que até passa no carro, vai no prédio, vê do carro com máscara,
os avós, a criança, né, vê os avós, não tem um contato físico, mas consegue enxergar. E no vídeo, a tecnologia facilita muito, porque é como se ela estivesse ali, só não está presente ali dentro da casa, interagindo, no encontro familiar. Mas isso está facilitando muito, isso é muito positivo também. Doutor Alexandre Valverde, chega no seu consultório casos de crianças que estão já demonstrando sinais de exaustão por conta do isolamento social? Sim, eu já tenho recebido pacientes. Eu não sou especialista em psiquiatria infantil, mas eu acabo recebendo, às vezes por indicação de algum paciente meu adulto que já esteja em tratamento e pede para avaliar algum pequeno aí da família, né? E acho que eu queria só corroborar a fala da Mônica, né? A depressão, ela também pode ser um problema da infância. As pessoas têm a falsa impressão de que depressão é doença de adulto urbano, estressado por causa do trabalho. Isso não é real. A depressão, ela pode acontecer desde a pequena infância, até em bebês ela pode acontecer, então, por privações e uma série de questões, e as nossas crianças todas estão vivendo um regime de privação muito importante, então a gente tem que ter essa clareza, mas também o fato de estar justificado não significa que o fenômeno da depressão se anule, a depressão está explicada por causa da pandemia, não. Ela tem que ser cuidada apesar da pandemia. Então, acho que a mensagem que deve ficar para as pessoas aqui é essa, assim, não pensemos que a depressão é só doença de adulto, a depressão pode ser um fato da infância. E uma estratégia também para complementar a fala da Mônica, que é muito interessante fazer em casa, são tanto os adultos quanto as crianças realizarem atividades físicas juntos. Então, a yoga, por exemplo, é uma atividade muito interessante. A prática da meditação pode ajudar as crianças a se aquietarem, a exercerem uma atividade que não precisa de muito espaço para ser realizada e que você tem benefício tanto dos adultos quanto das crianças que vão estar acompanhando nesse momento. Posso fazer um comentário também? Sim. Por favor. Aqui na plástica, né, não tem, né, relação nenhuma com as crianças, o que eu vou falar, mas um fator importante com o que a gente está fazendo agora, com essas videoconferências, né, aumentou bastante a procura que a gente está vendo de procedimentos estéticos ou cirúrgicos no rosto, né, na face, porque as pessoas, quando estão fazendo as videoconferências, estão se vendo mais, né? Então, eu estou falando, estou me vendo, né? Então, as pessoas parece que estão pontuando mais algumas situações na face que elas querem corrigir alguma coisa. E esse movimento a gente tá visualizando também aqui no nosso consultório. A enxergar mais em relação a essa fala também, né, é interessante, porque uma das razões também para o aumento do estresse no trabalho em casa, né, no home office, no teletrabalho, é o fato de que a gente fica o tempo inteiro praticamente observando cada gestual da pessoa que é ali nosso interlocutor, e que isso é muito estressante, porque você sabe que todas as suas expressões estão sendo avaliadas. Então, assim, para você vencer essa barreira fóbica social, vamos dizer assim, eu vou falar, vou estar bem, vou falar bonito, vou gaguejar, não vou, isso gera muita ansiedade, e você sabe que você está ali sendo avaliado com uma câmera, inclusive, te gravando, possivelmente, né? Exatamente. Então esse gerado. é um fator estético que pode contribuir também para a piora dessa ansiedade, né? Interessante. E um outro ponto, doutor Valverde, não sei se cabe aqui isso, enquanto todos estão se vendo aqui pela videoconferência, de rosto inteiro, nas ruas as pessoas estão se vendo pela metade, porque a máscara cobre tudo, e acho que muita gente se incomoda com isso, porque quer se expor, porque, enfim, quer ser visto, né? Sim, não, exatamente. E gera essa tensão também desse controle do quem está fazendo o que direitinho, se a pessoa está fazendo tão direito quanto eu estou fazendo. Então fica também todo mundo meio vigilante, meio policial, assim, né? Todo mundo está vivendo um nível de tensão muito grande, né? Em que a gente acaba exercendo uns papéis que a gente nunca imaginou exercer na vida, né? Ficar controlando se a pessoa está se cuidando, se ela não está se sujando, se ela está lavando as mãos ou não, quer dizer, N coisas, né? Muito bem, olha, pessoal, enquanto a população começou o isolamento social no mês de março, os profissionais de saúde não tiveram essa opção. Os médicos, enfermeiros, seguranças, equipes de limpeza e todos que fazem parte de um hospital arriscam suas vidas todos os dias para combater a doença no mundo inteiro. Em meio a esse cenário, o cineasta Hélder Fraga se juntou ao diretor de fotografia Tomires Ribeiro e também ao doutor José Néder Neto, que está aqui com a gente nessa conversa, para fazer um filme, na verdade é um documentário. A ideia de Linha de Frente Brasil, o título do documentário, é mostrar o ponto de vista dos profissionais de saúde e também dar voz a eles pela luta diária. Conta para a gente como é que vai ser aliás, como é que está sendo, né, doutor, esse trabalho? É muito interessante, né, que esses colegas cineastas, eles me procuraram
E aí eles vieram ansiosos porque está tendo uma pandemia, um fato histórico, e nós estamos todos aqui desesperados em casa, e todos os profissionais da saúde não tiveram opção, estão trabalhando, né? E eles estavam assim, meu, eu tô aqui desesperado, trancado na minha casa, não quero sair para nada, e eles são obrigados a sair. Se eu fosse eu, como que eu ia chegar em casa? Minha mulher, meu filho, meus pais, né? Será que a gente consegue retratar isso? Eu falei, tá, qual é a dificuldade, né? O que vocês precisam? Ele falou, meu, eu preciso de um produtor executivo que consiga com que eu faça as filmagens nesses locais. Você acha que você consegue? Eu falei, vou abraçar a causa e vou tentar, né, esses contatos. E aí, muito difícil, porque tá tudo bloqueado, tá? Toda a assessoria de imprensa tá bloqueando tudo no Brasil todo, minhas primeiras tentativas eu tive negativa de todos os lugares, com a mesma resposta, devido à pandemia, ninguém está podendo acessar o hospital, né? E aí, conversando bastante com as assessorias, eu consegui a liberação de alguns hospitais, um apoio muito forte da cidade de Santos, que eu preciso agradecer aqui, né? E onde eu me formei também. E aí eles abriram para a gente, é claro, com todas as orientações de segurança. Então, todas as filmagens eu estou acompanhando para quê? Para passar as orientações de segurança do hospital para a equipe de filmagem. Para todas as filmagens fomos só nós três, com toda a segurança possível e seguindo todos os protocolos, né? E qual é o foco? O foco é mostrar que a pandemia existe, que pessoas morrem sim por causa disso, mas que os profissionais da saúde, eles são fundamentais para dar esse apoio a toda a população e para ajudar a gente a sair dessa, né? E o que a gente está coletando de imagens no hospital é o que? É só mostrar, aqui é a área COVID, aqui é a UTI COVID, mas a gente não está querendo mostrar, assim, pessoa agonizando, coisa ruim. A gente está focando no profissional da saúde. O dia a dia do trabalho do profissional. O dia a dia de cada um, então, desde o auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, pessoal da limpeza, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, médicos, recepção. Então, conversamos com todos e deixamos eles contarem para a gente a experiência deles, do que eles veem no hospital, qual foi o dia que mais tocou eles no hospital e como essa relação em casa. Muitos saíram de casa, alugaram um lugar, ou no caso de Santos, a prefeitura conseguiu um hotel para que ficassem alguns profissionais da saúde em forma de rodízio, para que eles pudessem poupar os familiares que estão em casa, né? Então, é cada história que a gente ouve que chama muito atenção, né? O esforço de todos os profissionais frente a esse fato histórico que é a pandemia, e que todos nós estamos com medo disso, né? Quando fica pronto, doutor Néder, e como é que vai ficar disponível para a população? Então, nós estamos fazendo um documentário longa-metragem, tá? Então, ele vai para festivais, ele vai passar em telas de cinema, né? A nossa previsão é para o começo do ano que vem, e a partir daí nós vamos levar para alguns festivais importantes. E aí agora estão começando já a procurar a gente para fazer esses meios de veiculação, para ver onde realmente vai passar. Mas o que eu posso dizer com certeza é que vai ser um documentário longa-metragem para passar nos cinemas e nas grandes telas aí do Brasil. E do mundo, né? Porque ele vai ser divulgado também de forma mundial. Parabéns pela iniciativa e sucesso aí na coleta aí desses depoimentos, que devem ser riquíssimos e devem ser bastante emocionantes. Ninguém tem dúvida disso. Não, é muito emocionante, muito interessante cada entrevista, cada história contada. Ontem nós tivemos o dia inteiro gravando no SAMU em Santos e os profissionais contam que muitos deles pegaram e aí quais foram as atitudes que eles tiveram que tomar para melhorar para diminuir esse índice de profissionais afetados, né? E perderam alguns colegas da frente de trabalho porque eles estão direto, quando chegou os primeiros casos, ainda não tinha muito protocolo e muitos deles pegaram o Covid, alguns ficaram graves, então são histórias que é bem interessante e que a gente tem que dar bastante apoio a todos eles, a todos esses profissionais envolvidos. Seguindo com mais um tema aqui nessa edição do Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal em Santos, AM 810, nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube.
Olha, gente, Nishan Dishchekenian afirma: a psicoterapia se preza a devolver à pessoa a clareza modesta de que ela é responsável pela própria vida. Essa frase abre um estudo do psiquiatra Alexandre Valverde que questiona, são vários questionamentos. Um deles, o que vem a ser essa clareza sobre a responsabilidade pela própria vida, doutor Valverde? Olá, tudo bom? Essa fala do professor Nishan, o professor de psicologia da PUC de São Paulo, é uma frase que me inspira até hoje. Eu conheci essa frase em 2005, quando a minha irmã era estudante de psicologia na PUC, e ela me trouxe, o que meu professor falou e tudo mais. Eu gostei tanto que eu fui procurá-lo, hoje é meu terapeuta até hoje. Assim. Então, gosto muito de falar sobre isso. Essa clareza modesta de que a gente é responsável pela própria vida, ela significa que, por ventura dos fatos da vida, das nossas escolhas, dos caminhos que a gente leva, a gente vai se esquecendo de si. Quando a gente fala devolver à pessoa essa clareza, é entender que em algum momento da vida a pessoa parou de se ouvir, parou de cuidar de si, parou de falar de si, foi se esquecendo, e o caminho desse esquecimento é o modo como nós adoecemos. Então, e o que significa essa responsabilidade pela própria vida? Primeiro, uma das dimensões que a gente mais lida em psiquiatria é a dimensão da culpa. Então, e a pessoa quase sempre, quando vem nos procurar, ela está vivendo uma experiência de culpa muito grande, não por coisas que ela tenha feito, mas a sensação da culpa, em relação, às vezes, a questões na vida que ela não deveria se sentir culpada de jeito nenhum. E o trabalho, muitas vezes, é desmanchar esses nós da culpa e a pessoa entender em que medida ela é responsável por aquelas circunstâncias que se criaram e que criaram o modo como ela está se dando ali, se comportando. Então, quando a gente fala de responsabilidade, é nesse sentido. É de falar assim, eu sei cada caminho que eu percorri, o porquê que eu fiz cada escolha, o porquê que eu avancei ou recuei nas minhas escolhas, e eu posso responder por isso, entendendo as implicações. É claro que esse é um processo muito longo, uma terapia ela pode durar anos, ela pode durar meses, dependendo do foco que você vai dar, mas a ideia é trabalhar essa noção de que nós temos que nos apropriarmos da nossa história, das escolhas que nós fazemos e do que significa esse momento da decisão em que eu avanço ou recuo em relação a algo na minha vida. Um pouco nesse sentido, tentando resumir rapidamente. E por que essa clareza sobre a responsabilidade pela própria vida é algo que se devolve? Então, tem essa questão, né? Normalmente, quando a gente cria... É retirado por quem? Essa clareza é retirada por quem? Eu diria que ela é retirada por nós mesmos, né? Nós, finalmente, somos os maiores inimigos de nós mesmos. E porventura, como eu estava comentando, né, das escolhas que a gente faz na vida, do nosso histórico, da nossa biografia, em alguns momentos nós nos furtamos de tentarmos entender por que nós estamos fazendo aquela escolha. Eu estou falando disso em relação a coisas gerais mesmo. A gente pode falar assim, para ficar mais claro para os nossos ouvintes. Por que eu escolhi namorar essa pessoa e não aquela? Por que eu escolhi permanecer naquela relação se ela estava sendo difícil para mim e eu insisti? Por que eu estou trabalhando naquele emprego apesar de não gostar? Por que eu estou fazendo essa faculdade se o meu sonho é fazer uma outra? Então, quando a gente vai fazendo isso que nós podemos entender, entre muitas aspas, né, como escolhas erradas, eu não gosto de falar nisso porque não existe certo e errado na vida. Não tem alguém que vai dizer, você fez escolhas. Nós vivemos uma constante errância, vamos dizer assim. E nessa errância nós podemos... Exatamente, nós podemos fazer escolhas nessa grande errância que é a nossa vida, que nos levam a caminhos que vão chegar em ruas sem saídas, vamos dizer assim. E nós vamos, muitas vezes, fazendo essas escolhas de maneira inconsequente, de maneira inconsciente, sem prestar muita atenção, ou acreditando, a partir de alguma ideia prévia, que aquilo vai ser bom para mim. Foi bom para o meu pai, foi bom para o meu tio, eu vou fazer aquilo também. E aquilo não cabe para você. Então, aí você descobre amargamente, depois de algum tempo, que você se furtou a entender que aquilo era importante ou não era importante para você. Então, a quem nos retira essa clareza somos nós mesmos. Nós vamos perdendo essa capacidade de nos avaliarmos, de nos analisarmos e de termos noção do porquê nós escolhemos tal ou tal coisa. Então, a ideia na terapia é a gente levar tudo isso à tona, deixar claro para a pessoa qual foi o percurso da vida dela, quais são as intenções dela, quais são os pressupostos que ela tem na vida dela, as ideias preconcebidas ou não, e entendendo a partir das escolhas que sempre são pautadas nos nossos afetos, em que medida aquilo interfere na vida. E aí, nesse sentido, devolver à pessoa essa clareza, porque ela é responsável por reconhecer os próprios estados afetivos e por assumir a decisão que ela toma em diante de qualquer fato da vida. Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando aqui para a gente. Deixa eu começar com você, Mônica. A Adriana Pires está nos acompanhando pelo Facebook. Ela quer saber o seguinte de você.
Mônica, as sessões de psicanálise online alcançam os mesmos resultados que as presenciais? Sim, tem alcançado a mesma presencial, até pegando uma fala, não lembro de quem aqui hoje, na hora que a gente entra no vídeo, e aí não tem movimento, e exatamente é isso que funciona na análise, né? Então, é como se o psicanalista entrasse em cena, entrasse ali e fixasse na história do indivíduo. Então, é um trabalho muito mais desgastante para o profissional, porque ele tem um poder de 100% de concentração, porque ele não vê mais nada, ele só tem a escuta. E é exatamente isso que a psicanálise trabalha, com a escuta. Eu só queria complementar o Dr. Valverde com relação a pessoa ter responsabilidade, né, sobre si, vou falar pelo lado da psicanálise, que quando a gente fala da que cada um tem a sua responsabilidade, é que somos indivíduos únicos. E, através da psicanálise, a gente consegue tirar do inconsciente a angústia que vem de infância, e ela ali ela vem em forma de sintoma, como uma doença, né? E, na verdade, ela vem lá de trás. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ter contato com esses sintomas e essas angústias, tem que ter um momento certo, que o analista vai fazendo as intervenções. Então, aí é que a pessoa consegue se perceber e tomar conta do que ela está fazendo por ela e não os outros. Só para complementar. Néder, a Marcela nos acompanha. Baixa na autoestima pode ser uma das razões de um eventual aumento nessa procura por cirurgias plásticas. A gente já falou um pouquinho, o que dá para acrescentar a respeito disso? É exatamente o que nós conversamos, né? Existe estudo já feito que, por ficar as pessoas mais trancadas em casa mesmo, né? Menos convívio social, e também o outro fator é se ver muito por vídeo, né? Nessas videoconferências, isso acabou aumentando sim a procura delas, porque elas estão mais ansiosas, estão trancadas em casa, estão com menos contato, quando sai de máscara. Mas quando está falando em videoconferência, está se vendo por completo e vendo por detalhes, né? Então, isso sim aumentou bastante a procura por cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Doutor Alexandre Valverde, Veridiana Souza nos acompanha pelo Instagram, ela tem uma preocupação bastante interessante. Ela pergunta assim: o Brasil é um caso de psiquiatria? De que modo abala o equilíbrio mental das pessoas? Que ótima pergunta, Veridiana. Eu acredito que as tendências extremistas, elas deveriam, e em algum momento acredito que elas vão ser classificadas como transtornos mentais, se a gente entender, por exemplo, né, uma exacerbação dos comportamentos fascistas, né, de ódio ao outro, de ódio ao diferente, de ódio àquele que não pertence aos nossos próprios grupos e tudo. Isso acaba gerando comportamentos e falas e narrativas que a pessoa tem em relação à perspectiva da vida dos outros, que poderiam ser classificadas, porque esse pensamento acaba sendo homogeneizante, né? Todo mundo que quer odiar alguém odeia do mesmo jeito, né? Então, eu vou odiar nordestinos, eu vou odiar estrangeiros, eu vou odiar os chineses, porque os chineses são os responsáveis, né? Como essas teorias de conspiração, tudo vai se construindo como uma narrativa quase delirante nesses discursos extremistas, né? Então, a psiquiatria ainda não se apropriou desse diagnóstico coletivo que a gente poderia fazer. Eu sou uma pessoa que sempre falo nesse sentido, assim, precisamos entender esses comportamentos políticos, sociais, a partir também da lógica da psiquiatria, entender em que medida a nossa vida, as nossas doenças mentais que nós portamos também interferem na nossa vida política e como isso pode se cristalizar como um discurso de ódio, por exemplo. Então, acho que sim. Agora, a única questão é que nós não temos um remédio para isso, né? Teria que fazer uma grande terapia coletiva em grandes contingentes da população, né? Agora eu quero fazer uma pergunta, doutor Valverde, no gancho aqui na esteira do que perguntou a Veridiana Souza. Como é que a gente vai sair dessa pandemia? Não do ponto de vista da saúde, do ponto de vista sanitário. Como é que a gente vai se preparar para uma próxima pandemia? Tomara que não aconteça, mas a gente tem que ficar preparado para isso. Não nesse sentido, mas no sentido desse tumulto político ao qual a Veridiana se referiu, onde as pessoas estão demonstrando o seu ódio, demonstrando a sua contrariedade em relação à opinião do outro. O mais importante, o que a gente tem visto, que mais funciona nessa fase, isso tem acontecido independente da ação política dos nossos governantes, que a gente está vivendo uma fase de anomia, né, de falta de
organização e um fluxo central que determine como a gente deve se comportar. Pelo contrário, as mensagens são contraditórias, né? Eu acredito que nós vamos conseguir sair dessa pandemia quando nós nos solidarizarmos. Quando o Dr. Neder fala aqui da história dele, desse grupo de cineastas que vai se juntar com outros profissionais, a gente vai ver esses arranjos e essas organizações que se dão de forma espontânea e que são realmente o modo e a solução possível. Se nós não nos unirmos, se nós pensarmos que nós vamos apenas ficarmos sozinhos, tentando combater esse mal-estar todo silencioso, sem nos movermos, sem nos conectarmos com as pessoas, nós não vamos sair do lugar. Então a gente vai conseguir sair, se organizar quando nós criarmos redes de solidariedade, e eu vejo muitas redes de solidariedade espontâneas surgindo. Seja redes de comércio local, seja rede de apoio entre profissionais que estão oferecendo trabalho para as pessoas em troca de outros serviços, porque as pessoas estão depauperadas, né? As pessoas estão empobrecidas. Então, a gente vê essas organizações espontâneas surgindo, isso vai trazendo muita esperança e muito alento. E eu acredito que a pandemia, essa daqui não é a primeira pandemia do século, né? A gente já teve aí outros surtos epidêmicos menores em 2002, 2012, 2015. Essa é mais uma delas. Isso vai ser uma rotina agora na nossa vida, porque nós estamos invadindo áreas do mundo que nós não deveríamos invadir, destruindo florestas e criando populações em regiões que antes eram santuários ecológicos. Isso vai fazer com que a gente esteja exposto a novas pandemias. Então, a gente vai precisar se preparar para isso numa sociedade que seja mais conectada, mais resiliente. Pessoal, tempo apertado no programa. Agora, doutor Valverde, 10 segundos para a sua despedida, bem brevemente. Eu quero agradecer o convite, agradecer aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Trianon, e eu só encerrar com uma frase do filósofo Jean-Paul Sartre, francês, que ele fala em relação a essa questão da responsabilidade. Ele fala, não importa o que a vida fez de nós, importa o que nós fazemos com o que a vida fez de nós. Então, acho que esse é o mote da responsabilização, é a gente se apropriar daquilo que nós nos transformamos e podemos, a partir daí, agir para um mundo melhor. Mônica Machado, 10 segundos para a sua despedida. Quero agradecer por estar aqui e foi muito importante esse conjunto de pensamentos e também falar que é muito importante a psicoterapia, que é um braço da medicina, e é muito importante porque é através da psicoterapia que se chega a grandes patologias. E agora, doutor Neder Neto, José Neder Neto, 10 segundos. Bom, quero agradecer o convite, é sempre um bate-papo muito interessante, bem fluente aqui. Muito obrigado por poder participar, né? Queria deixar em aberto o nosso canal no Instagram, Evelyn.oficial, para se alguém tiver alguma dúvida ou precisar tirar qualquer dúvida ou tiver com algum problema em relação ao cabelo, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar orientar da melhor forma também. O agradecimento a todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, aos participantes desta edição, o médico psiquiatra Dr. Alexandre Valverde, a psicóloga e psicanalista Mônica Machado e também o cirurgião plástico Dr. José Neder Neto. Antes aqui do nosso encerramento, a chamada para nossa live do programa Gente que Fala Digital, daqui a pouquinho, a partir das 6 horas da tarde. Hoje, o jornalista Ricardo Godoy vai entrevistar o Dr. Patrick Ferreira, médico nutrólogo e médico nutrólogo integrativo. O Ricardo Godoy vai falar com o Patrick Ferreira, Dr. Patrick Ferreira, sobre a luta contra a balança em tempos de Covid-19, né? Quem é que não está atrás de recuperar o tempo perdido em relação à balança, como recuperar o peso da época da pré-pandemia. Portanto, o Dr. Patrick Ferreira, médico nutrólogo integrativo, falando com o jornalista Ricardo Godoy daqui a pouco, a partir das 6 horas da tarde, no programa Gente que Fala Digital, nas redes sociais, para você acompanhar. Não temos tempo para mais nada, apenas a despedida. Obrigado você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.